Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo hoje especial sobre a jornada LCD que está acontecendo de 6 a 10 de junho. Se você ainda não se inscreveu, procura um link em qualquer rede social que você está vendo essa live e se inscreve lá, ou manda uma mensagem no vídeo, manda uma mensagem na caixa aí de conversa do Instagram, do Facebook, do YouTube, onde é que você estiver, que eu vou te atender. Deixa sua mensagem para você poder conseguir participar da jornada LCD. E eu tô fazendo essa live em especial para a jornada porque tiveram vários comentários de dúvidas, vários comentários com dificuldade com relação a enfrentar as doenças, sabe? Enfrentar o diagnóstico que você tem, enfrentar as dores. E quando eu digo enfrentar as dores, é não deixar com que aquele sintoma, seja ele qual for, te atrapalhe de fazer qualquer coisa no dia a dia ou te impeça de ter qualidade de vida, te impeça de conseguir viver sem aqueles sintomas, ter qualidade, porque assim, vou dar um exemplo aqui eu já vou explicar melhor sobre ele, porque foi uma das perguntas que apareceu na jornada, de uma pessoa que tem varizes. Tem várias pessoas que eu sei que tem varizes, que tem medo, por exemplo, de fazer as liberações LCD. E ela relata que ela tá bem, que ela tem qualidade de vida, mas as varizes dela têm piorado e talvez vai precisar de cirurgia. E ela deixa de fazer as liberações, deixa de fazer algum exercício porque ela tem medo de uma das varizes dela estourar, de uma vez estourar fazendo liberação ou fazendo algum exercício. Gente, vocês estão entendendo o que é esse medo que eu tô querendo dizer? Então tem gente que tem medo de fazer caminhada porque tem problema de coração e acha que vai ter infarto. Tem gente que tem medo de fazer serviço doméstico porque tem um desgaste no joelho, porque tem uma hérnia de disco e acha que isso vai piorar. Tem gente que tem medo de viajar e acha que pode travar da coluna, pode piorar a dor no ombro, pode piorar a dor no pé no meio da viagem, que vai dar problema para as pessoas no meio da viagem. Então vocês estão entendendo como que o medo do sintoma da sua doença piorar, o medo do seu desgaste no meio do dia fazer quebrar um osso, fazer quebrar um pé. Então eu tô aqui para esclarecer para vocês um pouquinho de como que esse medo funciona, porque eu falei bastante dele na aula 1 da jornada. Então, se você ainda não assistiu a aula 1 da jornada, procura esse link em algum lugar aí, que eu deixei em vários lugares para você assistir a aula 1. E se mesmo assim você não achar o link, deixa o comentário nessa live ou em qualquer outro lugar que eu vou te ajudar. Para você entender um pouquinho sobre esse medo. Nessa aula 1 eu expliquei sobre o meu caso, sobre o meu problema de coluna, que o meu problema de coluna também é caso cirúrgico, é gigante e eu não deixo de fazer nada por conta dele, porque eu sei como que uma coluna quebra, eu sei como que um sintoma pode piorar. E é isso que eu quero que você aprenda para sua vida, é isso que eu quero que você tenha independência. E nessa jornada eu estou fazendo um resumão do meu método, estou ensinando vários passos para você conseguir aplicar no dia a dia com relação às suas dores, à sua doença. Para você que está assistindo o vídeo aqui ao vivo comigo, você pode colocar no comentário qual é a dor que você tem. E se você tem medo de fazer alguma coisa, Tamires, eu tenho medo de fazer liberação e a minha endometriose piorar, porque a bolinha vai bem na região aqui onde eu tenho a endometriose. Tem várias pessoas que me perguntam isso. Eu tenho medo de fazer a liberação e não conseguir levantar da posição depois. Nossa, esse foi um relato que eu recebi demais. Porque quem tem dores crônicas tem medo de deitar no chão, tem medo de fazer algumas posições específicas e não levantar depois das liberações. Então você que está aqui ao vivo, coloca aí qual que é a sua dor e qual que é o medo que você tem. Esses medos, gente, eles estão muito bem organizados na nossa mente. Então, como que é biologicamente o nosso medo? Como que o nosso corpo funciona com relação ao medo? Oi, Mônica! A Mônica tá aí, ó, já participou da jornada LCD uma vez
e amor. Fala para todo mundo da jornada, né, Mônica? Tá acontecendo jornada LCD, ajuda a divulgar aí pro pessoal, porque tem muita gente que não fica sabendo, não sabe dos benefícios, acha que é um curso igual um monte que tem aí na internet, que não vai ganhar nada com isso. Gente, é muito bom mesmo, é libertador de verdade. Então, ó, como que funcionam os medos na nossa biologia e por que eu acho tão importante que vocês saiam dessa live de hoje com as dúvidas de vocês tiradas? Porque se você continuar com dúvida, você vai continuar deixando de fazer um sonho que você tenha. Você vai continuar deixando de arrumar casa com medo de piorar a dor. Você vai continuar deixando de fazer exercício com medo de piorar seu sintoma de doença, porque o médico falou que não podia fazer isso, porque não podia fazer aquilo. Então, entender esse medo é super importante. Como que o nosso medo funciona na nossa mente, gente? A nossa mente... Quando a gente fala mente, é esse algo dentro de nós que decide por nós tudo que a gente vai fazer. E essa mente, ela vem sendo trabalhada desde a época das cavernas. Sobre o que a gente vai comer, a gente sabe detectar na natureza o que é venenoso, o que não é. Aonde que a gente arruma um ambiente protegido, se eu tô na rua sozinho, onde que eu arrumo um lugar que vai me proteger da chuva, como que eu me protejo de animais peçonhentos. Às vezes as pessoas, elas têm crise de pânico, crise de ansiedade quando estão sozinhas no trabalho, quando estão sozinhas na rua. E essa crise de pânico, de ansiedade, ela tá mais relacionada com crenças que a gente tem internamente, do que propriamente com a sua capacidade de se proteger. Você sabia disso? Vou voltar nessa fala aqui para ficar bem claro para vocês. Quando você tem alguma crise de medo de separar num relacionamento, você tá na rua sozinha e tem uma crise de não ter o que comer, não se proteger da chuva, não saber voltar para casa. Essas crises de ansiedade, de pânico, elas estão mais relacionadas com as nossas crenças do que com a nossa capacidade de nos proteger. Porque essa capacidade de nos proteger, de buscar soluções, ela já é treinada, gente, há milênios. Desde que o ser humano veio da época das cavernas, isso é treinado. É treinado para se proteger do raio, é treinado para se proteger de um animal peçonhento, é treinado para poder arrumar água, para poder arrumar alimento. A gente tem instinto de sobrevivência para isso. Então, todos os nossos pânicos, tudo aquilo que nos prende, que nos dá medo, eu tenho medo de subir numa escada, eu tenho medo de ficar num ambiente escuro, eu tenho medo de andar sozinha numa cidade que eu não conheço. E isso fala das nossas crenças. Você tem condições de superar isso a partir do momento que você entende a sua biologia, a partir do momento que você estuda sobre as suas crenças, a partir do momento que você tem consciência de onde que vem esse medo. Porque instintivamente, se você estiver sozinha numa cidade, você vai saber achar comida. Você vai saber achar um local para se proteger. E agora voltando para as dores e para as doenças. Então, instintivamente, se você tem um desgaste no joelho, se você tem uma hérnia de disco, se você tem endometriose, se você tem osteoporose, se você tem pressão alta, se você tem obesidade, o que quer que seja. Instintivamente, a gente tem as soluções para resolver cada um desses problemas. Na verdade, o nosso corpo, ele sabe buscar essas soluções sozinho, porque o nosso corpo, ele serve para nos proteger. O nosso corpo está treinado o tempo todo para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Só que historicamente foram dizendo pra gente tantas coisas com relação a medos. Medo das pessoas, medo da sociedade, medo de confiar em alguém que você não conhece, medo daqui, medo dali, medo de acolá. Um desgaste no osso pode fazer você quebrar a perna de uma hora para outra. Uma varize pode fazer romper sua veia e você ter uma hemorragia interna. Uma endometriose pode fazer você perder o útero, perder o ovário. Gente, mais uma vez, o seu corpo,
ele tem normas, ele tem regras, ele tem sistemas para fazer com que você mantenha tudo isso, mantenha toda a sua proteção. Então eu quero dar 3 exemplos aqui. Se você que está aqui ao vivo assistindo essa live especial da Jornada LCD e quiser já tirar alguma dúvida sobre algum medo que você tenha, medo de viajar e ter mais dor, medo de dar trabalho para as pessoas, medo de não sobreviver diante de algum problema, medo da sua osteoporose piorar, medo da sua gastrite piorar, coloca aqui no comentário. Eu vou dar 3 exemplos aqui que foi o que mais foi questionado para mim, que apareceu mais comentários nos vídeos da jornada até agora. Mas se você já quiser tirar dúvida do seu medo e da sua dor, coloca aqui no comentário que eu te ajudo a tirar essa dúvida. Então, gente, uma das coisas que colocaram nos comentários desses medos é o medo da doença piorar com o exercício. Quantos de nós já não foi no médico e tá com um problema de obesidade, de pressão alta, de diabetes e fala assim, olha, toma cuidado, não vai correr, não vai fazer seu coração ficar muito acelerado, senão você pode ter um ataque cardíaco. Quem nunca ouviu isso, né? Aí deixa eu te dizer uma coisa. O fato de você ter medo de ter um ataque cardíaco faz com que o seu coração fique num sistema de luta ou fuga, porque essa sensação de medo, gente, ela mobiliza todos os nossos hormônios no nosso corpo. Então, o medo de você ter um ataque cardíaco faz com que o seu coração fique assim, preparadinho. Seu coração tá aqui, né? E ele tá assim, ai, se ela pular da calçada ali, meu coração vai precisar, eu vou precisar bater mais forte, eu posso ter um infarto. Se eu comer uma comida mais apimentada, eu vou passar muito calor, aí quando o meu coração acelerar, eu posso ter um infarto. Gente, vocês não têm noção de como que essa percepção do medo vai piorar o seu problema, qualquer que seja. Seja um problema de coração, seja um problema de obesidade, seja quem tem pneumonia, bronquite, o que quer que seja. Então, quanto mais você se movimentar para arrumar casa, se movimentar para fazer exercício, se movimentar para entender os seus medos, vir aqui, assistir a live, pegar o link, ir lá assistir a jornada, que você vai entender o funcionamento do seu corpo na jornada LCD. Mais tranquilidade você vai tendo de que o seu corpo não vai dar um piripaque de uma hora para outra, de que o seu corpo está aqui para te proteger. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você está numa cidade que você não conhece, tô dando esse exemplo aqui porque eu tô viajando. Teve um momento que eu fui pedir alimento, eu fui pedir pelo Uber Eats lá, não posso falar muito marca aqui, senão o trem bloqueia, né? Eu coloquei o endereço do hotel errado. Eu tinha um outro hotel com um nome parecido e o cara foi parar em outro lugar. Eu falei, olha, o erro foi meu. Eu poderia ter arrumado um monte de desculpa, né? Deixa eu desligar esse freezer aqui, senão vai ficar dando barulho pra gente. Eu poderia ter justificado que no aplicativo tava o endereço errado. E eu falei assim, não, o erro foi meu. Eu coloquei o endereço errado. Tem como você vir? Eu pago a diferença do transporte que tiver dado. Quanto mais a gente assumir as responsabilidades das nossas inseguranças, dos nossos medos, mais o nosso corpo vai se sentir tranquilo de que não tem que brigar com aquilo. Então, se você já recebeu orientação do médico que a sua doença pode piorar com o exercício, tenha em mente de que o seu corpo, ele precisa de movimento. Se você está numa cidade que você não conhece, se você está com ansiedade porque você está num trabalho novo, se você está com medo de perder um relacionamento porque você está brigando muito com o seu relacionamento, não é ficando parada diante dessa situação que você vai resolver o seu problema. Vai em busca de ferramentas para resolver o seu relacionamento. Vai em busca de informações sobre a cidade que você está para você se sentir segura nessa cidade. Faça o melhor que você puder do seu trabalho, já que você está com um trabalho novo.
Porque você vai dar o seu melhor e o resultado que tiver tem relação com o seu melhor. Não adianta você ficar pensando no que devia ter feito, de como devia ter sido, o que devia ter acontecido. Esse caminho você não tem, você só tem o caminho que você trilhou. Então ficou claro, gente? Quem tá aí assistindo desde o início, coloca aí no comentário, só para ver se ficou claro para vocês, que se você tem medo da sua doença piorar com o exercício, esse é um medo relacionado às crenças, e quanto mais parado você tiver, menos solução você vai ter com relação à sua doença, tá? Qualquer sintoma de ansiedade, de medo que você tiver, você precisa superá-lo vivendo aquilo que está te dando ansiedade, não é parando de fazer. Faz meditação, faz liberação LCD, faz escrita LCD, que eu ensino também, vai diminuindo a sua ansiedade, faz trabalho de respiração, faz uma oração, mas faça aquilo que está te deixando com medo. Se você deixar de fazer, você vai se sentir incapaz e vai ter mais tensão, tá bom? A Simone tá falando assim, não sei do que se trata, mas suas palavras já me segurou aqui. Gente, que legal, Simone. Simone, você deve ter entrado depois do inicinho. Eu tô fazendo uma live especial da Jornada LCD, Você Liberta da Dor, que te ensina o caminho para você viver sem as dores crônicas. Quais os passos você tem que dar para se libertar do medo, se libertar das dores, se libertar dos sintomas das doenças que você acha que não sabe resolver, mas o seu corpo tem todas as estratégias para resolver. Você tem que aprender a observar o seu corpo. Educar as suas emoções, não ficar brigando com a ansiedade, não ficar brigando com o medo. Educar as emoções para estimular o seu corpo de forma natural a superar qualquer dor, qualquer doença, seja ansiedade, depressão, osteoporose, hérnia de disco, o que quer que seja. Você tem como fazer isso de forma natural, sem o uso dos remédios e de forma consciente. Se você ainda não está participando da Jornada LCD, tem o link aqui na minha página do Instagram, e depois esse vídeo vai para o Facebook, para o YouTube também. Vocês podem me procurar em qualquer lugar que eu te ajude a participar. A Simone colocou, uau, Deus me encaminhou para cá, essa noite tive uma crise de pânico. Olha só, pois é, Simone, você consegue lidar com as crises de pânico sem depender de remédio. Gente, vamos usar o exemplo da Simone aqui, porque é muito importante vocês estarem cientes disso. Se você já toma remédio para crise de pânico ou de ansiedade, não é para parar esse remédio de uma hora para outra, pelo amor de Deus. Primeiro, que eu não sou médica. Segundo, que eu sei das consequências de parar um remédio de uma hora para outra. Os remédios são úteis quando a gente não está dando conta de lidar com as situações, mas os remédios remediam. Os remédios não tratam a causa. Se você quer olhar para a sua ansiedade, para a sua crise de pânico, para a sua depressão, você precisa ter consciência das emoções que estão por trás disso. E essas emoções são coisas do dia a dia, emoções de trabalho, emoções de fazer exercício, emoções de viajar, coisas do dia a dia mesmo, para entender como que o seu corpo funciona. Me perdi, o que eu fui dar o exemplo aqui da Simone? Ah, sim, que é com relação ao remédio, porque eu tava dando os exemplos aqui que eu já anotei, né? Mas então, se você tem crise de pânico, não deixe de tomar os remédios de uma hora para outra. Mas tem como você aliviar esses sintomas e até viver sem as dores do pânico, só que de forma consciente, com um caminho, um passo a passo, um processo. Que você precisa aprender, educar as suas emoções e caminhar esse processo, tá bom? A Simone fez uma aula de boxe e foi muito puxado. Fiquei acelerada e aí foi um gatilho para ficar nervosa. Pois é, Simone. Tem que observar esses gatilhos e ver o que você dá conta nesse momento. Gente, isso serve para vocês todos. Pode ser uma aula de boxe que dá um gatilho para ficar nervosa. Pode ser uma casa bagunçada que dá um gatilho para suas costas doerem, porque você acha que as outras pessoas tinham que arrumar a casa e fica te sobrecarregando. Pode ser um gatilho de um colega de trabalho que
faz uma observação sobre aquilo que você fez, que ele acha que poderia melhorar, e você já recebe aquilo como uma crítica, você acha que o seu trabalho não é bom, que você não vai conseguir os resultados que você gostaria, que todo mundo é melhor do que você. Isso já pode ser um gatilho para você ter dores de cabeça, para você ter dores no pescoço, dores nos ombros. E tudo isso eu ensino no método LCD. Na jornada LCD eu estou fazendo um resumão sobre isso. Eu ensino cada parte do corpo, como que funciona, como que o sintoma aparece e como você lidar com ele. Não é para você achar que porque tem um sintoma, tem um diagnóstico, mas eu já tenho hérnia de disco, mas eu já tenho tantos anos e tenho dores de cabeça mesmo, tenho osteoporose mesmo, tenho que tomar remédio para colesterol que está elevado, porque isso é coisa da idade. Gente, não é coisa da idade. Mas sobre a idade eu vou falar nos próximos vídeos da jornada, então assistam lá. Deixa eu responder as outras perguntas que já me deixaram lá na jornada, e se você for lá assistir, deixa o comentário lá embaixo do que você achou. E quem faz resumo da jornada, gente, lá na comunidade do Facebook, concorre a prêmio de mentoria comigo, tá? Então faz seu resumo lá na comunidade do Facebook para você também concorrer ao prêmio, beleza? Deixa eu só ver se passou algum comentário aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rita. Olha que legal, a Rita por aqui, Rita Leixes. Gente, uma outra dúvida que comentaram lá, várias pessoas falaram mais ou menos a mesma coisa, eu vou resumir aqui. Sobre medo de as dores piorarem ao fazer serviço doméstico. Então tiveram relatos lá de dores no joelho, dores na coluna, dores nos ombros. Então eu vou fazer serviço doméstico e minha dor vai piorar. Então é melhor que eu não faça, ou é melhor que eu fique mais durinha, assim, né? Fique controlando a minha coluna, que eu não dobre o meu joelho. Gente, isso, tanta coisa que ensinaram pra gente que não faz sentido. Mas ok, eu já orientei para as pessoas, eu já fui dessa profissional que orientava que tinha que agachar com a coluna retinha, que o joelho não podia passar muito para frente, que poderia dar dores no joelho. E vocês precisam dobrar os joelhos, vocês precisam dobrar a coluna para que o corpo de vocês tenha saúde. Viva sem as dores crônicas. Quanto mais rígido você deixar o seu corpo, quanto mais coisas você deixar de fazer por medo da dor piorar, mais a sua dor vai piorar. Porque o simples fato, parece simples, mas tem um impacto tão grande no seu corpo. O simples fato de você falar assim, não vou subir nessa escada porque meu joelho tem prótese, porque eu tenho dor no joelho, não vou subir nessa escada porque meu joelho pode piorar, então eu vou pedir para alguém fazer para mim. Gente, vocês não têm noção do impacto disso. Vocês não têm noção. Se você não quer subir na escada porque você não tá afim e você quer deixar para outra pessoa fazer, é uma coisa. Pode ficar sem subir na escada porque você não tá afim. Não vai ter dor nenhuma no seu corpo. Agora, se você acha que poderia subir na escada, mas o médico falou que não poderia subir, sua filha falou que não poderia subir, seu marido tá falando que não poderia subir, e você deixa de subir, porque pode piorar e as pessoas vão ficar falando na sua cabeça e depois você vai dar trabalho para as pessoas. E isso, se você sente isso em algum lugar e nunca contou para alguém, é um sentimento que tá escondido dentro de você. Isso vai te dar dor. Vai te dar dor, sabe por quê? Porque a sua musculatura, que serve para ter energia para fazer as coisas do dia a dia, ela vai se sentir incapaz. Quando eu falo se sentir incapaz, altera biologicamente, altera o sangue daquela região, faz desgastar mais o tendão. Aí na hora que você subir a escada do seu prédio, subir a escada de algum lugar que você for, que é o mesmo contexto, escada, e você consegue subir aquela escada, seu joelho vai doer. Aí a hora que seu joelho doer, você vai falar assim, tá vendo? Ainda bem que eu não subi aquela escada lá em casa, porque senão eu ia estar pior ainda, porque eu subi essa escada e agora doeu.
Gente, façam as coisas que vocês têm que fazer. Mas você deve estar se perguntando assim, ai, Tamires, mas então eu não subi uma escada, o joelho não doeu. Aí quando eu fui subir outro, o joelho doeu. Porque toda vez que você se sentir capaz, que você conseguir fazer alguma coisa, vai vir uma dor pequena de regeneração para você passar por aquela fase. Dores de resolução de conflito. Eu não consigo explicar isso aqui nessa live, porque isso é um conteúdo que eu já explico há muito tempo. Tem lives aqui no meu Instagram, várias, e na jornada LCD eu também explico sobre isso. A primeira aula da jornada eu falei desses erros que causam medo em vocês, que vocês estão com dificuldade de viver sem as dores crônicas, seja dor de ansiedade, de pânico, dor corporal, dor de depressão. E que vocês não estão conseguindo porque vocês continuam repetindo esses erros. Tipo, deixar de fazer as coisas que vocês gostariam de fazer. Por algum motivo, tá bom? Então vão lá, porque eu não consigo explicar isso aqui hoje. Passaram 2 comentários aqui. A Maria falou que tem medo de tomar conta do pai porque ele tem convulsões. Olha aí, Maria. Você deixar de cuidar do seu pai vai te causar dores na coluna, dores no pescoço, dores de cabeça e vários outros sintomas do corpo. Pode aparecer aí colesterol elevado, pode aparecer problemas no coração, porque você está se sentindo incapaz. Essa sensação de incapacidade, gente, vai fazer desgastar os ossos para mandar sais minerais para o osso, pro sangue. Vai fazer o seu coração bater mais rápido para que você consiga fazer as coisas e se sentir capaz. Vai fazer com que o seu pulmão se proteja mais para segurar o ar, porque você está se sentindo capaz e a gente se sente sem vida quando está assim. Nossa, altera tanta coisa. Então, Maria, se muna de informações de como você pode lidar com uma convulsão. Se não tem como contratar um profissional, veja informações no SUS, vai procurar informações na internet. São coisas que no dia a dia... eu tenho um cara para indicar. Procura aí no Instagram, o bombeiro... Ixi, gente, como que é o nome dele? Eu sigo ele. Sou fãzaça dele, agora sumiu o nome dele. Me manda um direct aqui. Tem um bombeiro que ele ensina as coisas no Instagram dele, como desafogar pessoas, como a pessoa que está entalada, e de convulsão ele tem também. Para você se sentir capaz para resolver esses problemas, porque para quem tem pessoas doentes em casa, tem que saber o que fazer. E é só aprender, gente. Então você deixar de cuidar do seu pai não vai resolver o seu problema, tá? Ai, se eu lembrar o nome dele eu vou falar, tá, Maria? A Jocicler falou que tem um problema no joelho e não fazia um monte de coisa, mas depois passou a fazer, melhorou muito. Pois é, Jocicler, você pode fazer, vai melhorar demais. E eu ensino no método LCD que quando você fizer algo que você tá com medo de fazer, se você tiver alguma dor depois, o que pode ser muito comum você ter alguma dorzinha depois, faz as liberações LCD. Você pode fazer com uma garrafa de água, você pode fazer com limão, com batata, com cebola, você pode aliviar a sua dor de forma natural em casa, onde você estiver. No hotel aqui eu fiz liberação com um pezinho de academia. Tem um vídeo aqui no meu Reels, vai lá para vocês verem como faz a liberação com qualquer material que você tiver, tá bom? Última dúvida, gente, que eu preciso ir. Já tô na hora aqui de ir para o aeroporto. Voltando para minha cidade, Cuiabá, Mato Grosso, para quem não sabe. Antes de vocês saírem, não esqueçam que já teve ontem a primeira aula da jornada LCD, que eu explico passo a passo de tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Se vocês não acharem o link, deixa o comentário em qualquer lugar para você assistir. Se você fizer resumo da aula, você vai concorrer a prêmio de mentoria comigo para eu poder te ajudar especificamente com a sua dor. Combinado? A última dúvida, gente, era uma que eu comecei a falar aqui no início. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, têm medo de fazer as liberações, porque as liberações pressionam o objeto no corpo para puxar o sangue. E tem medo de fazer as liberações na perna por conta de... como que é o nome? Varizes. Varizes. A Simone colocou, que fofa você, vou agora te seguir e te conhecer melhor. Ô, Simone, obrigada, obrigada. Segue aí que você vai amar a jornada, tá? Então, pra você que tem varizes nas pernas, que mulher que não tem varizes, né, gente? E tá com medo de fazer as liberações pra aliviar dor, pra viver com qualidade, pra viver sem as dores crônicas, deixa eu te contar uma coisa.
As varizes, elas têm relação com problemas circulatórios. Se a liberação LCD ajuda a movimentar sangue, trazer os nutrientes para todas as partes do seu corpo, fazer a sua circulação melhorar, a liberação LCD vai te ajudar nas varizes. Mas as pessoas acham que uma pressão naquela veia, naquela varize, pode fazer arrebentar a veia. Não, a sua veia não arrebenta assim. Se ela for arrebentar, ela vai arrebentar com você andando. Quem é que vai parar de andar? Você para de fazer liberação, mas você não para de andar. Porque no mínimo você tem que andar para ir no banheiro. No mínimo você tem que andar para comer alguma coisa. Sua veia pode estourar de você estar sentada e levantar para ir no banheiro. Porque altera a pressão do corpo quando você está sentada e levanta. Quando você está deitada e levanta. Ela vai estourar você fazendo isso. Agora, pensa comigo. Se você está constantemente estimulando o seu corpo a fazer as liberações, a fazer exercício, a trabalhar, o seu corpo tem mais capacidade de resolver problemas do que se você só fica deitada, do que se você não faz as liberações, do que se você não faz exercício. O seu corpo tem muito mais capacidade de resolver problemas quando você treina ele a resolver problemas. O que é treinar a resolver problemas? Limpar a casa, gente, é treinar a resolver problemas. Ir trabalhar é treinar a resolver problemas. E você ficar sem trabalhar, você não passa por problemas para você saber resolvê-los. Tem gente que deixa de trabalhar por conta das dores. Como que é resolver problemas no contexto emocional? Porque eu ensino isso no método LCD, senão você não consegue viver sem as dores crônicas se você não educar as suas emoções. Resolver problemas no contexto emocional é ir conversar com aquela pessoa que você está com medo de pedir uma informação, de pedir que ela te explique alguma coisa. É ir pedir desculpa para aquela pessoa, mesmo ela tendo te magoado, mesmo ela tendo te chateado, porque você sabe que se relacionar bem com aquela pessoa vai te fazer ficar bem no seu dia a dia. Mas o seu orgulho fala, mas não fui eu que magoei, não fui eu que machuquei, não sou eu que tenho que ir lá pedir desculpa. Então, energeticamente, você vai continuar tenso, vai continuar liberando energia, hormônios de estresse e tensão no seu corpo. Porque em algum momento você se desentendeu com aquela pessoa. Muito bem, gente. Dúvidas tiradas sobre o medo? Quaisquer medo que você tenha, por mais insignificativo que você acha que seja, se você tem vergonha de colocar aqui no comentário, manda pra mim no direct do Instagram, no Messenger do Face, no YouTube não dá pra mandar inbox. Manda em algum lugar que fique escondidinho, já que você tem vergonha, para eu poder te ajudar. Porque esse medo que você tem, seja medo de dormir de barriga para baixo. Eu tenho medo de dormir de barriga para baixo e travar da coluna. Sei lá, qualquer coisa que seja. Qualquer insegurança e medo que você tiver vai continuar te mantendo na doença. Gripe não é doença. Febre não é doença. Diarreia não é doença. Isso são formas do seu corpo se reequilibrar. Doença é deixar de fazer as coisas que são importantes para você. Doença é brigar com as pessoas todos os dias. Doença é achar que você não tem capacidade de trabalhar porque tem hérnia de disco. Certo? Tá bom, gente? Então, aguardo vocês na segunda aula da Jornada LCD. É online, é gratuito e fica por tempo determinado disponível. Depois vai sair do ar e você não vai conseguir assistir mais. Se você fizer os resumos, você vai concorrer a uma mentoria comigo. Concorre lá ao prêmio, entra no grupo VIP do WhatsApp, vai lá na comunidade do Facebook, tá bom? Te aguardo. Fátima falou, não melhoro, já faz 4 meses que cuido e não melhora. Fátima, vamos assistir a Jornada LCD? Me manda um direct, me manda uma mensagem que eu quero te ajudar. Eu quero ajudar vocês, mas vocês precisam vir até mim, me mandem mensagem, me peçam ajuda que eu quero ajudar vocês. Um beijo!